Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje o título já fala por si só. Nós vamos falar da médium do algodão. O nome dela é Aderlazil Munhoz e ela trabalha basicamente com cura desde que ela tinha 3 anos de idade. Hoje, ou mais precisamente desde os anos 80, ela faz isso através de algodões, onde ela faz com que todos os males que uma pessoa tem, seria como se fosse uma limpeza, ou como se fosse mesmo o ato de benzer uma pessoa, só que de uma forma diferente, faz com que coisas ruins que tenham recaído sobre aquela pessoa se materialize no algodão. Existe todo um motivo, toda uma história para que isso aconteça no algodão. Existe toda uma história sobre essa mulher que divide opiniões. A história dela, gente, é tão mal documentada, mas tão mal documentada, que é difícil você pegar a data de nascimento dela, por incrível que pareça, tá? Eu fui tendo que ir de jornal em jornal e encontrei, inclusive, ela é tão pouco interessante assim, né? Que o Fantástico dedicou, sim, na época que o Padre Quevedo tinha aquele quadro que desmistificava ali as coisas, eles acabaram dedicando um episódio inteiro só para Dona Aderlazil. E sabe o que aconteceu? Eles tentaram bater o martelo dizendo que conseguiram achar a fraude, mas na verdade não acharam nada. Os trabalhos dela continuam, a fama dela é nacional e internacional, tendo como pessoas ali que frequentam a casa dela atores, cantores e também cantores e atores internacionais. E fez também uma cidade rural ali, um lugar ali pacato, se transformar também num lugar um pouquinho ali mais turístico, porque vão ônibus e mais ônibus. Ela chega a fazer até 2.000 atendimentos na semana, tá, de pessoas. E tem pessoas que frequentam o lugar há mais de 5, 10 anos, porque realmente encontraram ali algum tipo de paz. Agora, peço para vocês, por favor, que deixem o like de vocês. Vamos fazer com que as pessoas saibam aí como é a história dela, o que de fato aconteceu, e tirar ela apenas daquele, enfim, daquele quadro que, na minha opinião, foi horrendo, que aconteceu ali com o Padre Quevedo, que colocou ela numa situação que, sinceramente, eu acho até que ela saiu ali bem vitoriosa. Se caso ali fosse um embate, como foi colocado, ela saiu até vitoriosa. Me sigam também nas redes sociais, no @JoyceRodriguesOficial. Por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Não ficar mais demorado, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, tem uma coisa para falar para vocês com relação a essa médium, tá? Que é o seguinte, eu fiquei bem impressionada com as coisas que eu vi, com as materializações que eu vi ali. Tem muitos vídeos, eu encontrei vídeos locais, vídeos de pessoas ali que estavam filmando dentro ali da sede, que talvez nem possa, né? E eu achei a história dela uma história muito bonita. Pode ser uma história fantasiosa, quem é que sabe, não é mesmo? A questão é que estavam ali equiparando ela com João de Deus, talvez pela época, né, que João de Deus ali ainda fazia as pessoas ali se movimentarem positivamente. A questão é que toda essa galera caiu e ela continua, tá? Os trabalhos dela, mesmo durante a pandemia, continuaram se limitando, fazendo com que ela trabalhasse diariamente, não semanalmente, a 65 atendimentos por dia para poder respeitar todas as regras sanitárias, mas ela continuou atendendo. Então vamos entender quem é essa mulher, de onde ela veio, tá? E as poucas informações que se tem sobre ela. Se você souber mais, pode colocar aqui embaixo. Mas ela teria nascido numa cidade muito pequena, mas muito pequena mesmo. E quando ela tinha 3 anos de idade, ela já brincava com as amiguinhas dela. Tudo foi, pelo que eu entendi, muito precoce, muito prematuro. Ela brincava com as amiguinhas e ela benzia as bonecas. Isso era uma coisa meio instintiva, uma criança de 3 anos de idade ali benzendo bonecas ali, parece que com um galinho ou alguma coisa assim. Ela pode ter visto alguém fazer isso? Pode, claro que pode, mas a coisa não parou por aí. Aos 5 anos de idade, então, eles decidem se mudar da cidade pequenininha ali que eles moravam para ir para a cidade de Votuporanga. A família foi para Votuporanga, só que lá também era uma cidade pequena e rural. Então, ela fez novos amigos e ela continuou, né, fazendo esse tipo de coisa. Ela benzia bonecas e ela também tinha uma prática de sair pela estrada procurando trabalhos, né, trabalhos ali de magia, que é uma coisa muito incomum para uma criança, porque ela não tinha medo. Então ela encontrava ali várias coisas ali, o que o pessoal coloca ali como oferenda e tal, e ela encontrava aquilo ali, e sempre que tinha alguma coisa pro mal ela acabava encontrando e desmanchava.
Bom, o que aconteceu foi o seguinte: um dia ela estava teoricamente ali fazendo essa prática, quando ela viu uma luz muito bonita, e ela falou que tinham ali duas luzes, uma que representaria o bem e outra que representaria o mal. Ela sabia qual era qual e meio que deram para ela uma escolha. Ela podia escolher qual caminho ela queria seguir, o do bem ou do mal, e ela disse que como ela nasceu, né, numa família totalmente católica, ela decidiu seguir o caminho do bem, porque ela sabia que era o certo. Ela não tinha muito discernimento de o que significaria uma coisa ou outra, mas ela sabia que o certo era o bem, então foi por esse caminho que ela seguiu. Só que acontece que depois disso, coisas começaram a vir na cabeça dela. Quando um amigo ou uma amiguinha ficavam doentes assim, vinha na cabeça dela algumas receitas de ervas, de remédio. E ela chegava para a mãe da amiga e dizia: olha, dá isso aqui para ela. Imagina uma criança de 7 anos de idade: olha, pega essa erva aqui, mistura com essa aqui, dá para sua filha. Acontece que funcionava. Crianças pequenas, era muito comum naquela época, principalmente naquela época, ter remédios de verme caseiro. Não se tinha ali tantos, né, remédios assim para se comprar. Normalmente a medicina de locais assim mesmo, de sítio, é uma medicina baseada ali em ervas e em folhas. E ela tinha esse conhecimento, só que ela tinha 7 anos. Bom, e aí um dia ela começou então a receber os mentores. Ela estava ali por volta dos seus 8 anos e começaram a se aproximar alguns mentores. Ela disse que ela recebeu a visita até mesmo de São Miguel Arcanjo. Ela também recebia ali algumas aparições de santas, né? E também tinha ali muitos guias que começaram a aparecer. E foi determinado então que ela começaria os trabalhos aos 13 anos de idade. E foi dada uma escolha para ela: ou você vive uma vida fazendo bem para as pessoas, ou você pode seguir para a morte e descanso eternos. Então foi dado para ela ali uma opção: ou você decide ter uma vida tentando ajudar as pessoas, ou você pode aí simplesmente abrir mão disso, só que você vai morrer. Seria mais ou menos isso aí o que quis dizer essas entidades aí para ela. Bom, o que ela faz? Ela segue a vida dela e chegou a um ponto que ela acabava ajudando tanto ali as pessoas ao redor que tinham diversas doenças ali diferentes no meio do sítio, que as pessoas começaram a achar que ela era uma milagreira. Então eles começaram a pegar, ela morava numa casa de madeira, e haviam pessoas que iam lá tirar cascas, sabe, da madeira da casa dela para fazer chá, porque achavam que aquilo curava. Acontece que o pai dela começou a ficar extremamente irritado com aquilo, principalmente quando fenômenos começam a acontecer na casa, como hoje nós conhecemos aí como fenômenos poltergeists. As coisas se movimentavam, se moviam de lugar, ela via pessoas que não estavam mais vivas, e as pessoas começaram a achar que ela era louca, principalmente o pai dela. Eu não sei se houve algum tipo de repressão por parte do pai, ela não fala, aliás, ela não fala nem o nome do pai, nem o nome da mãe, e também não sei se ela teve irmãos ou não. A questão é que aos 9 anos de idade ela deixa muito frisado o que ela faz. Ela simplesmente vai contra o que o pai dela quer, então a gente entende que o pai dela não queria. Ela foi trabalhar nas plantações de algodão, e parece que o pai dela foi muito contra ela sair para trabalhar. Ela tinha 9 anos de idade. Nessa plantação de algodão, então, um dia trabalhando, ela começa a ver uma luz muito forte, e ela dizia ali que era Nossa Senhora dando instruções para ela sobre o que ela deveria fazer dali para frente com os trabalhos dela e como ela deveria trabalhar. Obviamente isso ficou só para ela, não vai dividir com as pessoas como ela deveria fazer isso, só que ela começou a ter alguns entendimentos. Era como se ela já estivesse começando a ser preparada. Porém, ela continuava ajudando as pessoas, mas não de uma forma, vamos colocar assim, com o dia certo, com hora certa. Não, era uma coisa assim esporádica, as pessoas iam procurá-la, era informal, as pessoas iam procurá-la com algum problema e ela acabava ajudando. Aos 13 anos de idade ela vai começar a atender pessoas, só que vai atender dessa forma, sem ter um local mesmo certo. E o que vai acontecer é o seguinte: o dono da fazenda, primeiro que o pai dela trabalhava, via a quantidade de pessoas que ia atrás dela e ficava assim, sabe, meio que encantado com as coisas que ela fazia. Então chegou até mesmo a dar um cantinho para ela poder receber as pessoas que fossem fora da casa. Isso aconteceu de novo com o marido dela. Então quando ela se casa, o marido dela proíbe ela de atender as pessoas. Ele trabalhava numa fazenda e eles tinham uma casa que era do dono da fazenda. Então as pessoas começavam a ir lá freneticamente, era um entra e sai de gente sem parar. O marido dela se irritou, mesmo com o dono da fazenda também dando para ela uma casa para que ela pudesse atender as pessoas ali.
Ainda assim, o marido dela proíbe ela de trabalhar, tá? Proibiu total, falou que não queria que ela trabalhasse mais com isso, não dormia mais na mesma cama que ela. Às vezes mudava de lugar, começou mudando de lugar, depois começou não querendo mais dormir com ela, porque diz que portas de armário abriam durante a noite, coisas caíam e ele tinha medo. Só que ela acabou ficando doente, então ela ficou bem doente e foi quando ela soube que se ela parasse, e isso é uma coisa que ela sabe, que todas as vezes que ela tentou parar, não trabalhar, ela ficou muito adoecida. Então, novamente, ela teve aquele aviso que ela poderia trabalhar ali pelo bem das pessoas, ou ela simplesmente poderia ser ali apanhada pelo descanso eterno, seria então a morte. Mesmo assim, o marido dela ali, né, não teve jeito, não permitiu que ela trabalhasse, e era uma época onde os homens sim permitiam ou não que uma mulher trabalhasse, ainda mais num lugar pequeno de interior. Ele sim sucumbiu à ganância, porque um homem muito desesperado estava com a filha doente, chega até a casa dela e começa a chamar por ela. Ela não pode atender, o marido dela sai no portão e diz pra ele que ela não está atendendo mais. Esse homem muito desesperado vira pro marido da Derlazil e diz o seguinte: eu dou um carro pra você, um carro zero, se você deixar ela atender a minha filha e as outras pessoas que estão aqui, porque tinha algumas outras pessoas ali precisando da ajuda dela. Esse homem deu esse carro e depois disso, como ele aceitou o carro, ele disse que ele não tinha mais nenhum tipo de, enfim, moral para dizer para ela que ela não podia mais trabalhar, mas sim, querendo ou não, ele vendeu sim o serviço dela. Segundo ela começou a trabalhar com algodão, porque quando ela começou a fazer esses trabalhos aí, essa coisa começou a ficar um pouco mais forte, as coisas se materializavam, objetos se materializavam e caíam assim em cima das pessoas. Então às vezes caía faca, às vezes caía, por exemplo, bicho, às vezes caía pedaço de vidro e acabava machucando as pessoas. Então ela foi de novo, se juntou com os guias dela e perguntou para eles, pediu para eles uma forma de fazer esse trabalho sem que machucasse as pessoas. E foi quando ela foi orientada pelos seus guias a utilizar então o algodão. Então esse algodão, ele é o que? Ele é todo solto assim pelas pessoas que vão participar então ali da sessão, você tá lá, então você ajuda, tem ali, primeiro tem uma oração, né, para poder também deixar o lugar um pouco mais puro. Ela avisa que ela não faz milagre, que na verdade ela é uma intermediária, né, para poder limpar e também desobstruir o caminho das pessoas. E o que ela faz é, deixa as pessoas ali, abrindo os algodões assim, deixando os algodões todos afofados, dentro de uma peneira bem grande, como de construção, embaixo tem um recipiente para poder cair água. Porque depois daquele algodão todo ser ali solto, ele é molhado e é colocado álcool para poder desinfetar aquele algodão. Durante as manifestações não é incomum cacos de vidro, facas com nomes que é para, bom, diversas coisas, como por exemplo cortar caminhos das pessoas, tem vários significados, tem uma placa com significado, tem objetos que são cortantes, perfurantes e ela se machuca, porque ela enfia a mão ali naquele algodão, começa a abrir. Gente, o negócio é o seguinte, tá, o algodão tá branquinho ali, a pessoa encosta, ela pega uma sacola, coloca do lado e começa a tirar. Gente, daquele algodão branco, molhado, aquilo começa a sair tanta coisa, sai bicho, sai pedaço de osso, sai flor, sai roupa íntima, sai de tudo dali de dentro, com nome. Tem gente que chega a receber ali coisa que nem tem mais dentro de casa e de repente se materializou ali e que tinha ali o que eles chamam ali de trabalho, né, tinha algum tipo ali de feitiço, de maldição, de, enfim, do que for, e ela começa a retirar aquilo e colocar dentro da sacola. E depois ela vai explicando para a pessoa, mas lá fora tem meio que ali escrito num quadro, numa parede, tudo que significa cada objeto. Bom, ela vai ajudando as pessoas dessa forma e todas as pessoas que estão ali são atendidas independente do número de pessoas e isso também é gratuito. Então a única coisa que a pessoa tem que fazer é levar o seu próprio algodão e caso a pessoa queira doar alguma coisa, a doação é voluntária, ela não cobra. Tá? Pelo menos foi aqui o que eu achei pela minha pesquisa. Primeiro ela atendia num local pequeno, depois ela acabou recebendo de um médico uma doação de um terreno, onde por meio de doações ela acabou construindo um centro, que é o Centro Caminho de Luz, e dentro desse Centro Caminho de Luz é que ela faz os atendimentos, é um lugar maior, então tem até mesmo
algumas pousadinhas com valores bem baixos mesmo para a pessoa ficar. Tem também restaurantes pequenininhos, assim, tipo lanchonetes mesmo, porque as pessoas ficam lá muito tempo, né? Então acabam precisando consumir, e isso ajuda muito na cidade também. Nada parecido com aquela loucura que a gente viu, por exemplo, em Abadiânia, tá? A coisa é muito diferente ali, e inclusive vão excursões até hoje, tipo, tem ali, você abre na internet, tem excursão lá, tipo, para amanhã, para ir para lá. Seria mais ou menos isso. Então, Raul Cortez, Ruth Escobar, Elizabeth Savala, quem ia também muito, parece que sempre participava das sessões, era também a Shirley MacLaine, que é uma atriz americana, que acho que ganhou um Oscar, eu não sei mais ou menos isso, e ela também acredita nos poderes, então, dessa mulher que não tem nenhum site, não tem nada, gente, ela não tem nada tecnológico, digital, é muito difícil saber coisas sobre ela, porque não tem, assim, não tem um site oficial da casa, não tem nada. É uma coisa que funciona na simplicidade. É o fruto de um trabalho de uma mulher de vida simples. A vida dela é muito simples, é uma mulher que nasceu num lugar simples e continua vivendo assim. Então, as pessoas que ajudam ela ali no centro são pessoas que estão ali para atendimento. Então agora eu vou explicar para vocês mais ou menos o que começou a acontecer num determinado momento ali entre os anos, final dos anos 90, começo do ano 2000, tá? A imprensa começou a ficar de olho nela, começou a querer saber coisas sobre ela, então muitas matérias na televisão foram feitas, tá? Então tiveram ali vários repórteres que foram fazer algum tipo de entrevista com ela, ou mostrar como funcionava o lugar, falar com as pessoas que estavam lá. E teve também um jornalista que estava muito próximo a ela, que tratou ela com muito respeito, ele não estava lá com o intuito de desmistificar nada, ele só estava documentando. E ele trabalhando com ela, e ela tinha avisado para ele que tem todo um sistema. Por exemplo, eles entram, antes de entrar, eles fazem ali uma oração. Depois dessa oração, ela vai para um local onde ela vai purificar, né, ali todo o ambiente, tirando ali os maus espíritos, e ali ela usa a palavra obsessores com a boca dela em 1999, sei lá. E ela diz que vai tirando tudo aquilo da garganta dela, porque isso foi provado por um engenheiro de áudio, que da própria garganta dela saíam sons como se fossem sons guturais, como se fossem choros, como se fossem coisas assim, barulho, sabe, de dor e tal. E aí ela diz, fica tentando acalmar aí esses espíritos. Isso foi de fato estudado e chegaram à conclusão, o engenheiro de áudio chegou à conclusão que esses sons saíam dela, então eles vinham dela. Isso faz com que seja mentira, que não tenha ninguém chegando, não tenha nada de paranormal acontecendo? Não, porque normalmente quando os próprios padres dizem que uma pessoa está possuída, é da boca da própria pessoa que saem os sons. Eles podem ter oscilações, mas saem sons. Então isso não é uma coisa que prova que ela é uma farsante, tá? É só talvez ali uma compreensão um pouco diferente. Outra coisa, depois que ela faz esse trabalho, ela tem todo esse processo do algodão ser ali desfiado, então você leva o seu próprio algodão, para não dizer que o algodão que tá lá é um algodão, aliás, né, a pessoa tem que levar o próprio algodão, porque é muito algodão, tipo, que é usado ali numa sessão. Então a pessoa leva o seu algodão, desfia o seu algodão, e isso é uma forma também da pessoa já ir pensando, ela orienta as pessoas a pedirem coisas nobres, né, pedirem para que peçam por saúde, esse tipo de coisa, e não, olha, me arruma aí um jeito de ficar mais rico, esse tipo de coisa. E aí as pessoas vão desfiando esse algodão, depois esse algodão ele é molhado, ela faz ali uma abertura pedindo para que os guias dela ajudem ela ali naquela limpeza daquelas pessoas, daquelas, né, de todas aquelas pessoas que precisam. E aí uma pessoa por vez chega ao lado dela e ela vai e começa a tirar as coisas e vai tentando entrar numa compreensão junto com aquela pessoa. O processo ele não é um processo agradável de ver, dá um pouco de aflição, porque são umas coisas esquisitas, chega a sair pena, sabe, asa, língua, tipo, tem umas línguas com umas perfurações, assim, tipo, de agulha mesmo, então é uma coisa bem, assim, forte mesmo, imagens fortes, e a pessoa leva aquilo dentro de uma sacola, e depois a pessoa tem que queimar essas coisas e fazer uma oração, uma determinada oração ali de limpeza pelos próximos 13 dias a partir do dia que ela é limpa. Quando
os repórteres começam a fazer essas matérias, isso vai abrindo mais e mais perguntas. E estávamos em uma época, pessoa desmistificando tudo, gente desmistificando a mágica, que era o Mr. M, tinha o Padre Quevedo dizendo que tudo era coisa que não existe, né? Então aquela coisa toda, e aí fazem uma matéria com ela. E todo mundo fica impressionado. E de lá fora, assim, ele não foi no primeiro dia da matéria, ele diz que ela está ali aplicando um golpe. O Padre Quevedo diz que tinha um fundo falso naquele lugar onde caía a água, naquele tambor de concreto e tudo mais, e vai falando. E aí o que fazem? Levam o Padre Quevedo lá. Naquele dia, para que não houvesse nenhum tipo de problema, ela que sempre usava vestido, estava de calça, para facilitar ali, não dizer que ela estava escondendo nada ali na saia e tudo mais. E o padre, ele começa a olhar e ver que não tem fundo falso. Ele diz também que poderia ser um tipo diferente de... ele quis dizer que a peneira podia ser de um material diferente, a peneira não era. E aí depois ele começa a dizer que as coisas podiam estar no algodão. Ele começa a desfiar os algodões, então ele percebe que não tem. E ele meio que vai passando uma vergonha. A questão é que, na primeira vez que ela tenta fazer a materialização, dá pra perceber que ela tá muito aflita com aquilo que tá acontecendo. Ele ficava o tempo todo em cima e ele era muito incisivo, na minha opinião, um pouco desrespeitoso também. Eu, sinceramente, não sei se hoje isso não dava uma coisinha chamada processo. E aí, o que aconteceu? Ela não conseguia materializar. Ela não conseguia acho que se concentrar, eu não sei como isso funciona. E aí ela começou a ser questionada, porque se é um espírito, o espírito não se desconcentra, porque se é você, você não deveria se afetar com isso. Ela ficou mais de 2 horas fazendo orações, pedindo para os guias que ajudassem ela, até que finalmente ela pede para que ela ore, faça uma oração junto com o padre. Os dois dão as mãos, fazem a oração e ela começa a materializar. A questão é o seguinte: o dia que eles foram não era um dia de atendimento. Ela estava lá só com o próprio jornalista, né, que estava cobrindo a matéria, fazendo a matéria, o Padre Quevedo e ela. E tinha ali os câmeras e tudo mais. Então, quando começa a materializar as coisas, sai uma flor, né, que seria uma flor com areia ali de cemitério e tudo mais, e ela vai mostrando junto com uma vela. Ela separa isso e põe de lado. E aí ele diz que aquilo não é o suficiente, que ele precisa de uma coisa maior. Ela diz que não é ela, que não é ela que determina o que vai vir. Então ela não tinha como fazer isso. Só que acaba se materializando um osso grandinho até, assim, um pedaço de osso com algumas outras coisas e uma vela também. O padre vai e diz que essa vela é a mesma vela que ela tinha usado ali. O jornalista vira e fala: não, a vela tá ali do lado, quer dizer, ele já tá imputando coisa que não existia ali. E ela não tenta se defender, ela fica quieta o tempo todo, porque dá pra perceber que é dela, ela é uma pessoa já assim um pouco mais quieta. E ela tava muito nervosa. E aí ele pegou, ficou ali em cima e deixou ela mostrou, então veio uma coisa maior. Só que depois encerrou-se os trabalhos e ele mesmo assim disse que aquilo era uma fraude e que em algum momento, na hora em que ela estava fazendo a oração, que demorou, ela se abaixou, porque teve uma hora que ela se abaixou mesmo, ela estava com 2 folhas de espada de São Jorge, ela se abaixa, porque ela já estava muito desesperada, ela bate no algodão, pedindo ali algum auxílio. E aí depois que ela ficou um tempo abaixada, ela segura com as 2 mãos ali, as 2 folhas, e do nada, depois ela sobe e as coisas começam a se materializar. Disseram que poderia ter um piso falso onde ela pode ter colocado alguma coisa que eu acho um pouco difícil, porque assim, tinha que ter uma certa habilidade realmente com pessoas aí que tem treinamento de mágica. A questão é o seguinte: o Padre Quevedo é mágico, não sei se vocês sabem. Ele é mágico, ele é ilusionista e além de parapsicólogo, né? Ele é ilusionista, ele entende disso porque faz parte ali do trabalho dele, fazia parte ali do trabalho dele, né? Porque ele já faleceu. A questão é o seguinte: ela estava de calça e ele vira e diz: tá, mas na hora que ela baixou, né, o jornalista fala, tinham câmeras ali, porque a Globo cortou demais a matéria. Então você via, só que claro que tinham pessoas filmando ali próximo, só que eles não colocaram essas imagens pra gente ver que não tinha nada ali. Deixaram no subentendido. E isso foi uma coisa muito ruim que fizeram. E aí o que aconteceu? Ele me chega e diz que ela poderia ter tirado aquilo das saias. Ele quis dizer que ela tinha tirado das roupas íntimas ou do ânus.
Cara, uma falta de respeito que, na boa, ela pode ser até charlatã, mas ela é uma lady, porque eu teria colocado ele pra fora, com aquela espada de São Jorge, tinha dado uma surra nele. Ele falou exatamente isso pra ela, e ela ficou ali, ela ouviu, viu essa matéria, e claro, a pessoa vai se sentir muito mal. Eu só parei e pensei o seguinte: ela materializa as coisas no algodão. Ela estava materializando teoricamente pra ele, então ele tava com uma zurucubaca ali, porque ela tirou ali uns ossos, umas flores. Eu fiquei depois pensando, e aí o que aconteceu? Ele disse que aquilo era um truque, e que era um truque bobo, e que era um truque, ele quis dizer que era um truque muito chulo, muito fuleiro. Foi mais ou menos isso, porque é difícil entender um pouco, eu entendo melhor o Jacan do que o Quevedo, né? Mas enfim, ele disse isso, mas ele não provou. Então, se ele acha que tinha saído dessas partes, ele teria por obrigação, quando a gente vai refutar uma pessoa, quando a parapsicologia, principalmente a parapsicologia, ela vai fazer esse... Primeiro que eles teriam levado ela, tá? Isso já começa por aí, vamos deixar isso muito claro. Estudos parapsicológicos, eles não são feitos assim. Quando você vai a uma casa ou algum lugar, você tem câmeras em locais específicos, você tem toda uma... Você já tá mais ou menos ali ligado no que você vai fazer. Quando você vai testar o poder, no caso ali, o que um parapsicólogo ele testa? Um poder parapsicológico, algo parapsicológico. Isso é feito dentro de um laboratório. E quem duvida do que eu tô falando, procure um vídeo aqui no canal, vou deixar na tela final, chamado Nina Kulagina, que era uma grande, mas uma grande paranormal russa. E o que a Nina Kulagina fez? Quando começaram a dizer que ela era charlatã, ela foi e ela abriu um processo. E ela foi lá no tribunal e ela fez na frente do juiz e ela fez com que assinassem para que nunca mais chamassem ela de charlatã. Ela provou o poder dela. Ela seria hoje ali, se ela quisesse, ela poderia ter feito sim, porque o que fizeram ali foi um grande desrespeito com ela e também com o que ela acredita. Você acreditando ou não, a gente tem que ser humano e parar para pensar. Ninguém merece ser invadido ali, ofendido e ficar tudo por isso mesmo, porque ela fala ali com várias pessoas, essas pessoas não devem ter ficado nem um pouco confortáveis com aquilo ali. E aí o que aconteceu? Depois disso, nada mais esqueceram ela, ou eu não sei se ela se deixou esquecer porque era melhor, todo mundo só sabia, né, falar um monte aí contra ela. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Se existe algum truque que ninguém descobriu ainda, eu não sei. Eu sei que eu vi diversos canais, diversas pessoas aí tentando desmistificar o que ela faz, tentando imitar o que ela faz. E assim, eu não acredito, porque quem trabalha com câmera, quem trabalha, sabe que podem haver cortes ali. E no caso dela não, é um atendimento. Se você quiser ir lá ver, gravar, você vai lá, você grava, você vê. Então assim, eu acho muito difícil. Tem alguns canais também de mágica e eu sei sim que tem muitos charlatões que são desmascarados com mágica. E eu olhei esses canais e eu achei válida a tentativa. Eu não achei que chega próximo ao que acontecia ali, porém o ambiente em que foi feito, tá, desses canais de mágica, teria que ter sido o ambiente em que ela teria testado ali o poder dela. Não deixa de ser um teste de poder, certo? Então ela teria que ter ido para um ambiente o mais assim limpo possível, fácil de observar possível, para que não houvesse nenhum tipo ali de dúvida, porque isso é muito ruim. Então tudo isso acho que contou, sabe, essa falta de profissionalismo. Eu acho que para uma pessoa que trabalha com parapsicologia, para uma pessoa que está acostumada a ver esse tipo de coisa acontecer, quase me deu a impressão de deixar a negligência aparecer para poder dizer o que quer e meio que ficar aquele conflito de eu disse, ela disse, em quem você acredita, porque foi mais ou menos isso que aconteceu. Tinha como tentar testar ali as habilidades dessa médium num local onde ela pudesse não ter, onde as pessoas pudessem não ter dúvida ou de fato mostrar, olha, ela fez isso, porque tudo, quando você vai desmistificar uma pessoa, quando você vai dizer qualquer coisa relacionada a essa pessoa, que ela é uma charlatã, você precisa ter prova. Então, se ele disse que ela tirou da saia ou que ela tenha tirado das roupas íntimas ou até mesmo do ânus, ele teria sim que ter provado. Parece uma coisa pesada, né, isso que ele falou, mas isso pode acontecer. A questão é o seguinte, ele tinha que ter mostrado. Se ele foi ali tão rápido para poder dizer isso e simplesmente cortar o programa, acabou. Ele disse aquilo, acabou o programa. Ninguém mais tocou no assunto. Ninguém pode ser simplesmente assim taxado como charlatão sem direito de resposta. Então,
Eu achei muito bacana só o fato disso não ter destruído isso que ela faz, que é tão bonito para as pessoas que acreditam. Tem gente que diz que vai lá e que a vida mudou completamente. Então, se isso faz bem para alguém, não tá ali machucando, ferindo, como a gente viu um monte de, enfim, né, pseudodeuses ali, né, criando cidades e templos e tudo mais e abusando de pessoas. Isso não aconteceu com ela, pelo menos em 50 anos eu não achei absolutamente nada na internet. Só achei assim, um gato pingado aqui, outro ali, que tentou ali, que a questionou, isso é uma coisa comum, uma coisa normal, mas que ela se deu bem. O único que deu de fato um pouco de pano para manga foi de fato o Padre Quevedo. Lembrando, era uma rede grande de televisão onde precisava da audiência e ele estava acostumado a basicamente ali acertar sempre. Eu sei que eu achei um tremendo desrespeito com essa médium. Não vou dizer para vocês que eu acredito ou vou até lá. E aí a gente vem sim a uma coisa que chama época, tá? Que época estava se vivendo, né? Por que que o Padre Quevedo foi um fenômeno? Porque era uma época que as pessoas estavam simplesmente se rendendo a religiões espíritas, onde as pessoas que tinham casas de matrizes afro, que sempre existiram, começaram a simplesmente abrir mesmo as suas portas. E isso irritava demais a igreja. Porque o que acontecia? As pessoas não deixavam. Teoricamente, todo mundo era católico e às vezes até hoje. Só que elas ou não frequentavam mais, estavam indo para outras religiões e lá depositando sua fé e não depositando com a igreja financeiramente. E a igreja, que era a igreja, que mesmo nosso país sendo um país laico, tinha a igreja católica como a maior, né, manifestação religiosa, começa a perder espaço. E isso começa a irritar, sim, alguns padres. E o Padre Quevedo não foi diferente. Então existiam, na verdade não foi só o Padre Quevedo, tiveram outros padres que tentavam utilizar-se da parapsicologia para provar que nenhum fenômeno que era fora da igreja católica era real. Então, isso foi uma coisa de momento. Naquele momento, a missão dele era arrebatar pessoas para a igreja católica. Isso é errado também? Não, é a missão dele. Acho desleal com as demais pessoas, mas para ele estava fazendo o serviço que ele foi destinado e ele fez isso com fé. E cada vez mais e mais movimentos começaram a aparecer, alguns benéficos, outros nem tanto, não julgando, mas coisas que depois acabaram se tornando crimes ali, grupos ali que se tornaram crimes ou coisas fechadas, perigosas. Então a gente sabe que teve um lado positivo, teve um lado negativo. E foi quando também vários escândalos envolvendo a igreja também começaram a surgir. Então vamos tentar entender esses dois lados antes da gente julgar de fato, ela foi ou não, né, de fato ali considerado uma fraude, provar, o Padre Quevedo provou a fraude, né, de Adlerlasil. Não, gente, ele não provou essa fraude, tá? Se vocês quiserem, se ainda tiver aqui, mas eu vi no canal de um mágico, eu vi no canal de um parapsicólogo, cara, eu juro, eu pego isso aqui e a gente vai um por um, pedaço a pedaço, eu transcrevo se eu não puder colocar a imagem, mas eu provo pra vocês que não teve isso, tá? Isso não aconteceu. Agora quem diz sou eu, tá? Isso não existe, tá? Não teve isso. Simplesmente encerraram, ela é charlatã, acabou, pum, pronto, tá bom? Então foi isso que aconteceu. Ela atende até hoje e eu vi uma coisa assim que me deixou muito chocada, que foi um repórter que tava lá e ele tava participando, né? Acho que era um repórter da Record na época, não lembro, Manchete, não lembro. E aí ele pegou, era uma coisa muito antiga, tá? Essas matérias são muito antigas. E aí ele me pega e começa ali a ajudar ela, e ela falando pra ele que aquilo meio que manifesta também ao redor e tal. E ele começa a sentir uma coisa cutucar a barriga dele. E ele não entende, ela fala até pra ele que ele deve ter comido alguma coisa muito forte, como ele tá ali, né, exposto à energia, aquilo poderia estar, né, afetando ele. Cara, do nada, ela pega assim, passa a mão. Quando ela passa a mão pela segunda vez, ele fala, eu acho que eu achei. Agora, se isso foi graça dele, eu não sei. Mas ele me tira um besouro, cara, um besourinho assim, do umbigo. Aí ele diz, era isso aqui que tava me pinicando. Ela pegou e falou. O que ela deu a entender foi que ele tinha, assim, algum tipo ali de sensibilidade às energias, né? E, de alguma forma, ele também tava ajudando a expulsar ali coisas ruins. Ela disse, isso aqui significa energias ruins que estão saindo aí, né?
ou de você ou através de você, tipo, seria mais ou menos isso, ou você também tá sendo ali um instrumento. Eu achei isso muito, muito bizarro, porque, cara, foi um besourinho de dentro do umbigo do cara, assim, eu falei, meu Deus, bizarro demais, assim. E eu não sei, agora, eu vejo ali uma comunidade que se encontra, que é feliz, não tem processo, não achei nada disso, não achei denúncia, não achei nada, tá? Agora, se vocês já visitaram, conhecem, já passaram por lá, sabem quem ela é, passaram por alguma sessão, sabe dizer melhor aí pra mim se isso rola ou não rola, se vocês já participaram, se tem de fato como saber que isso não é uma mentira, coloquem aqui nos comentários, porque é bem importante, tá? Principalmente se vocês participaram, que também é importante, ou conhecem alguém que participou, que saiu alguma coisa, coloquem aí o que saiu, o que significou aquilo para vocês, porque eu achei muito interessante mesmo, sem contar que ela é uma senhora, no meu ponto de vista, eu achei ela uma pessoa muito humilde, muito simples, muito agradável e assim, muito pacífica. Então, viva as pessoas não fanáticas, porque deu pra ver que ela não é fanática pelo que ela faz, afinal, como ela mesma afirma, ela é apenas um instrumento, então ela não tem que levar aquilo pro pessoal. Ela perdeu a paciência com o Padre Quevedo, porque, né, ela é humana. Então, bom, gente, contem aqui pra mim nos comentários, o caso vai ficando por aqui. Se vocês sabem mais coisas, contem aqui embaixo. Eu vou deixar o vídeo da Nina Kulagina, o link do vídeo da Nina Kulagina aqui no comentário fixado dessa médium que eu falei pra vocês, que chegou até aí atrás, enfim, dos direitos dela como paranormal. E aí vocês vão ver mais ou menos como funciona, tá? Um lance de testes de paranormalidade. Aí vocês vão ver a diferença aí, entendeu? Do trabalho bem feito aí que aconteceu com a médium do algodão, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, a gente continua nos comentários, eu tava morrendo de saudade de vocês, um super beijo, um excelente final de semana e até o próximo vídeo. Fui!